Pessoal, vamos agora todos nos concentrar para a gente fazer a nossa prece para a abertura dos trabalhos. Jesus, muito obrigada por estarmos aqui mais um dia, mais um domingo, que começamos uma semana estudando as suas lições, lembrando de seus exemplos, que a gente consiga carregar Jesus em nossos corações e em nossas mentes todos os exemplos que o Senhor nos passou enquanto esteve aqui conosco. Jesus, abençoa nossas casas, abençoa nossos irmãos, nossos amigos, abençoa o Centro Espírita Educandário de Luz e seus trabalhadores espirituais tão dedicados. Jesus, fica conosco hoje e sempre. Ilumine e inspira a nossa palestrante de hoje, a fim de que ela possa nos trazer com cuidado e com riqueza a mensagem que necessitamos ouvir. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Pessoal, a nossa palestrante de hoje é nossa amiga Carla Maria. Carla, por favor, você já está conectada e autorizada a começar a sua apresentação. Cadê tu, Carla Maria? Muito obrigada. Estão todos me ouvindo direitinho? Sim, senhorita, estou ouvindo perfeitamente. Muito obrigada a todos pela presença. Agradecemos realmente a Jesus por este momento de encontro, por este momento de recolhimento dos nossos corações para escutar e refletir um pouco. Nosso primeiro slide traz uma paisagem que, a princípio, parece contraditória com o tema. O tema da nossa conversa de hoje é injúrias e violências. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 6. Então, nós apresentamos aí uma paisagem de um mar muito sereno, muito tranquilo, muito bonito, e borboletas alegremente posicionadas diante da vida. Diríamos que esse primeiro slide vem nos mostrar a grande expectativa de Deus para nós mesmos. Eu acho que, diante de tudo que se lê, que o Evangelho mostra, que as obras básicas nos fazem compreender, nosso Pai deseja que nós sejamos assim, não parados, um mar em movimento, porém um movimento sereno, um movimento lúcido, com um iluminar próprio e as vidas pousando nas paradas certas, voando para os pensamentos corretos, em busca das flores verdadeiras, das plantações que faremos em nossas próprias vidas. Então, por isso, essas imagens que a princípio parecem controversas com o tema injúrias e violências. Tema, inclusive, atualíssimo, pois que, no momento de hoje, injúrias e violências estão sendo cogitadas, mostradas por todos os cantos do planeta, sejam pelos aspectos mais simples, como pelos motivos mais justificados, porém, nem sempre os justos. E aí nós começamos o nosso momento de hoje observando o que o Evangelho nos traz como proposta para esse momento. E o Evangelho de Mateus começa dizendo assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no capítulo 5, versículo 9. E ele continua:
Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, e se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenação no juízo. Aí Jesus vem e traz uma nova proposta, segundo Mateus. Ele vai e diz assim, que ele diz que, além de merecer condenação, ele diz que aquele que se puser nessa condição de ser dizendo raca ao seu irmão, ofendendo ao seu irmão, colocando-se em cólera contra o seu irmão, a este merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 5, itens 21 a 22. É realmente um trecho difícil, esse item 3 do Evangelho. Então, vale a pena que a gente observe que atitudes, não é? O que se faz quando se comete injúrias e violências que agride tanto ao planejamento do andamento da vida, que seja capaz de fazer com que se mereça dizer que se vai para o fogo do inferno. Ou seja, que atitude agride tanto o ser, a existência, o outro homem, capaz de fazer aquele que faz isso ser tão mal visto e projetar-se diante do mundo como um ser tão mal intencionado, tão mal posicionado diante dos princípios existenciais da vida. Nossa, vamos observar isso daí, principalmente num tempo onde injúrias e violências são um patamar de desfiles pelas televisões, pelos jornais escritos, falados, pelas mídias em geral. É um momento importante de se observar. E aí nós começamos a ver, apertando aí o nosso slidezinho, vamos lá? Apertando o nosso slide, nós vimos que Jesus faz uma proposta. Qual é a proposta de Jesus? Novamente, ele propõe que, olha só esse Jesus, ele propõe que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência sejam considerados para nós outros, nós que não estamos aqui falando com ele, que estamos ouvindo o que ele diz, que consideremos isso tudo como uma lei de procedimento íntimo. É assim que eu devo considerar a minha ação em todos os momentos em que eu faço. Então, veja, torna-se para o ser uma lei tratar ao outro com essas características aqui, com essas qualidades de ser tratado. E aí eu pergunto, se nós analisarmos bem direitinho todas essas qualidades que o Cristo coloca, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, parece tudo a mesma coisa. Mas eu pergunto, nós temos tudo isso dentro de nós? Nós estamos caminhando para ser um ser capaz de conter em si mesmo todas essas características? Nós somos capazes de ser assim a todo momento? Porque para que eu obedeça uma lei, eu preciso ser assim a todo momento. Eu não posso infringir a lei, desobedecer a lei. Então eu pergunto, eu sou assim? É a primeira pergunta que nós temos que fazer, porque o Cristo diz para cada um de nós, aquele que assim não o for, não agir com brandura e não for pacífico, não será um bem-aventurado. E não sendo um bem-aventurado, estará à mercê de toda a sorte que está lá no item 3, que são as punições que a própria vida traz para quem não age assim. Assim como na vida, aquele que descumpre a lei
tem por consequência uma punição. É bem verdade que no nosso mundo nem sempre isso digamos assim, inequívoco, mas a regra é essa, a ideia é essa. Assim como também nas nossas ações, nas nossas emoções, os nossos pensamentos. Eles nos levam a ser de uma forma que nós receberemos em nós o fruto daquilo que plantamos em nós mesmos e ao nosso derredor. Nossa! Poxa, mas eu perco muita paciência. Eu não tenho moderação todo o tempo. Tem hora que eu sou pego assim de supetão e eu erro. Claro, para isso que nós estamos aqui e para isso que o Cristo passou e espalhou para que todos ouvissem seus conselhos e suas observações. Entre estes conselhos e estas observações, este momento que estamos agora interpretando. E aí eu pergunto, será que tem assim alguma diferença básica entre um e outro? Ou no fundo, tudo acaba sendo a mesma coisa? Será que a pessoa que tem brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, ela não pode ser considerada pelos outros que estão ao seu redor como uma pessoa tola, uma pessoa ausente do mundo real, uma pessoa boba, uma pessoa que acredita no fictício? Pode acontecer. Mas e daí? Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós buscamos a nossa transformação íntima, ou buscamos obedecer o pensamento alheio. A verdade é que plantar essas características dentro de nós somente nos fará melhores. Nós nos sentiremos melhores o tempo todo quando nós conseguirmos implantar, na medida correta, todas essas qualidades. Já pensaram o que significa ter brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência todo o tempo, mas ter de verdade? Ah, como eu gostaria de já ser assim. Não sou. E aí fui pensar, qual será a diferença? Será que há alguma diferença entre uma e outra? Ah, sim. Há uma diferença do enfoque. É o olhar para a qualidade, para a característica, que me faz perceber as nuances, as pequenas diferenças entre uma e outra. E aí nós vamos para o próximo slide, onde nós vamos viajar aí com umas borboletas. Apresentam as borboletas, vamos juntos dar o próximo enter, próximo, vem as borboletas, próximo, mais borboletas. E aí aparece a primeira característica, brandura. Brandura é para quem tem falta de severidade. Nossa, mas severidade quer dizer que como é que eu vou agir? Veja bem, quando enfoca-se a questão brandura, é que você pode agir com determinação, com segurança, com equilíbrio. O que você não deve fazer é ser severo, exigir de forma agressiva ou exigir do outro aquilo que ele ainda não pode dar. Porque antes de ter-se todas essas qualidades, nós temos que olhar o próximo como também um filho de Deus. Porque se Deus tem paciência com ele, quem sou eu para não ter? Pois se eu mesmo ainda não tenho essas qualidades, até eu não tenho brandura todos os momentos, por que eu vou exigir que o outro seja todo o tempo brando? Então, às vezes, ele não será brando, mas eu preciso trabalhar a brandura em mim. Muito bem. Aí, de novo, vem a próxima característica. Vem manso, ser manso. Mas ser manso não é a mesma coisa que ser brando? O comportamento é similar. Porém, veja bem, ser manso é ser pacato, tranquilo. Uma coisa é eu não ser severo com meus atos, a outra é eu
tomar atitudes de forma pacata, de forma equilibrada, de forma tranquila, onde as atitudes que eu venha a tomar e até mesmo as emoções que eu venha a exalar não venham a tornar o outro intranquilo, agoniado, não venham a fazer o outro sofrer pela forma com a qual eu coloco o problema diante dele. Isso é uma questão sutil de observação, mas Jesus tinha essas coisas interessantes, essa sutileza do ser. Jesus era capaz de observar pequenos detalhes de nós mesmos. E vendo a próxima característica, nós vamos ver a moderação. Moderação é manter-se na medida exata. Então, veja bem, se eu me mantiver na medida exata, eu vou falar sem severidade. Eu vou agir de forma tranquila, ou na medida certa que eu preciso agir para equilibrar a situação. Ainda assim, será tranquilo, porque eu estou equilibrando a situação. Realmente, não tínhamos observado esse pequeno detalhe. E aí vamos observar o que significa afabilidade. A afabilidade é um atributo de ser cortês, delicado. Realmente. Moderação é a medida certa para cada situação em que eu estou. Afabilidade é eu praticar esta ação de uma forma a manter a tranquilidade daquele que ouve e a minha própria tranquilidade e fazer isso sem severidade. Para que eu faça isso sem severidade, eu tenho que fazer isso de uma forma cortês. Eu posso dizer tudo a todos, desde que eu o faça de forma afável, cortês. O que nós nem sempre fazemos, e nem vemos sempre se fazer no mundo. Nós vemos muito ao contrário, nós vemos bullying, nós vemos formas de desdenhar do outro, nós vemos palavras chulas sendo ditas uns para os outros, e o problema em si não se resolve porque fica todo mundo zangado, e o problema, que é o âmago da questão que se está ali tratando, não se resolve, e ninguém se torna um bem-aventurado, porque ninguém pode sair bem-aventurado se sai totalmente atormentado. Aquele que atormenta também sai atormentado, porque o momento é de atrito. E aí nós vamos parar e pensar, o que será que significa, então, paciência? Porque paciência é uma palavrinha que vive na boca das pessoas. Eu preciso ter paciência. Ai, Jesus, me dê paciência. Ó, Senhor, me dê paciência. O que nós pedimos de paciência a este amado Jesus. E aí ele vem aqui e traz aqui um encontro, essa definição de paciência de uma forma fantástica. E todas essas características, elas estão sendo analisadas de forma psicológica. Por isso que as definições têm suas sutis diferenças. Paciência vem a ser a capacidade de suportar dissabores. Ou seja, eu me torno branda, mansa, moderada e afável. Mesmo que o outro não corresponda a essa minha forma de ser, ainda assim eu terei paciência, porque eu não vou me deixar atingir pela violência ou pela injúria que vem de fora para dentro. Não vou deixar que o meu ser interior seja atormentado. Acontece da gente se atormentar o tempo todo. Hoje mesmo eu passei por uma situação onde eu fiquei zangada. Aí depois eu vou parando, eu vou me acalmando, E eu mesma digo a mim, Carla Maria, o Cristo aguentou coisas que você, que eu, Carla, tenho certeza que não teria capacidade de aguentar, de suportar. Por quê?
O Cristo mesmo diante das violências e das injúrias que lhe eram proferidas, ainda assim, ele era tão manso, tão brando, carregando, inclusive, tanta paciência consigo que ele suportava aqueles momentos, se tornando inabalável a maldade do mundo que estava do lado de fora dele. Ele não se deixava macular pelo desequilíbrio ao derredor. E eu penso, Carla, como você, que vê Jesus como um modelo e guia, como você vai se deixar atordoar pela intemperança do outro? E aí, eu me lembro da paciência, capacidade de suportar dissabores. Se eu ouvi o que não gostei, tenho que trabalhar em mim, porque se doeu em mim, é porque eu não estou amadurecida o suficiente, não estou equilibrada o suficiente para discutir este assunto. E, por conseguinte, preciso me trabalhar porque quero ser um ser bem-aventurado. E aí vamos para o próximo slide, onde aparece uma belíssima ponte aí, desaguando num momento lindo do mar também. E a primeira observação que nós fazemos, dando o nosso primeiro enter, é: nosso enter, a intenção agrava ou atenua a falta. Veja bem, nós vamos errar sim, porque nós não temos ainda essas características, essas qualidades intrínsecas em nós, a ponto de jamais nos perdermos delas, ou jamais deixar que elas sejam feridas. Nós nos perdemos delas de vez em quando e nos tornamos não tão brandos, não tão pacientes, não tão pacíficos. E também nos desequilibramos, dizendo que não deveríamos e tomando atitudes que não deveríamos, pois que são violentas, são agressivas, sim. Aos olhos do bem e do amor, sim. Porém, a misericórdia de Deus não nos olha como um matemático, como uma ciência exata. Nós não somos isso. Nós somos seres em transformação constante. Portanto, aquilo que vai dentro de nós, as nossas verdadeiras e sinceras intenções, é que realmente farão a diferença na balança, para que naquele momento em que eu não fui tão branda, em que eu proferi até injúrias, a minha intenção daquele momento, a forma com que eu estava me sentindo, interferirá, agravando ou atenuando a minha falta, pois que no item 1 e no item 2, as características da brandura e da afabilidade foram colocadas, de ser paciente e de ser brando foram colocadas pelo Cristo, e depois ele disse que isso se torna uma lei para existir, para viver melhor. Então, se eu venho a ferir essa lei, ou sou ferida, eu vou me desequilibrar. Eu vou também sofrer. Porém, Deus não está aqui para me castigar, jamais faria isso. Ele está a me observar, a me proteger, a me notar. Quando tantos não nos notam e não nos observam, nosso Pai, nosso Cristo, nosso amado Jesus está a olhar bem no fundo do nosso coração e ver as nossas verdadeiras intenções e distinguir dentro de nós o quanto de bem e de mal nos embala naquele momento. E aí, dando o nosso próximo enter, nós vemos que essa intenção agrava ou atenua a nossa falta e nos leva para o futuro. E o futuro, ele será realmente determinado pelo que nós plantamos em nós hoje.
E alerta ainda o Evangelho. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens. Então, quando eu assim não ajo, a primeira coisa que eu venho a ferir é a lei. Que lei? A lei de amor e da caridade. É essa a lei a que Jesus fazia referência. E, além disso, nós vamos observar outra situação, que, além de eu ferir essa lei, eu crio um golpe contra a benevolência recíproca e a fraternidade entre os homens. E não precisa muito. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ser brando e pacífico não significa ser tolo, significa ser consciente de que você preferiria um mundo melhor, um mundo diferente, mas sabe que o mundo é cheio de provas e expiações e que o mal predomina sobre o bem. Do lado de fora é assim, então eu não vou deixar que isso seja do lado de dentro de mim mesma a lei que existe. Eu vou deixar que em mim a lei de amor e caridade haja, me consolando, me deixando abraçar pelo amor de Deus, me deixando ser protegida pela docilidade do Cristo, a docilidade de quem conhece os nossos corações, nos enxerga lá no âmago, no fundo do nosso ser, e procura nortear os nossos caminhos para que nós não venhamos a termos que colher porque plantamos injúrias e violências. Porque, com certeza, colheremos coisas ruins. E aí vem o próximo slide e vem nos falar uma rosa, uma flor aí no mar, bem numa água bem tranquila, vem falar do amor ao próximo. A doutrina espírita nos fala do amor ao próximo como a melhor medida de ascensão para o bem. Amar ao próximo é um dos maiores exercícios que o ser pode fazer para crescer. Quantas coisas nós temos que aprender para amar ao próximo? Como eu devo olhar o próximo? Como eu gostaria de ser olhada? Como eu devo agir com o próximo? Como eu gostaria que agissem comigo? E eu tenho certeza que eu não escolheria que agissem comigo com violências. Mesmo que a vida tenha me trazido ao meu derredor violências, eu tenho que me lembrar que eu prefiro viver este amor, que eu sou próximo de outro ser e que eu gostaria de ser tratada assim, com brandura e de forma pacífica. Então, que eu faça isso com o outro. Agora, quando eu venho a ferir a lei, eu sei que eu estou ferindo uma lei e que eu vou colher os frutos da causa e do efeito, que eu mesmo gerei a causa, eu vou colher o efeito. Porém, eu também serei a todo tempo protegida pela misericórdia e pelo consolo de nosso Pai, de nosso querido Jesus, dos amigos espirituais, se eu estiver voltada ao bem. Se meu coração e minha mente estiver pronta para frutificar o bem em mim mesma, estas são as intenções que o Cristo, que os amigos espirituais, que Deus verá no meu coração. Eles verão isso no meu coração. E aí eu vou observando que esse amor ao próximo, no nosso próximo item, mostra que ele vai gerar, vamos dar o enter, que ele vai gerar um fruto.
Esse amor ao próximo gera, segundo o Evangelho, um fruto. Que fruto será esse? Enter novamente, é a benevolência para com os seus semelhantes. Então, veja bem, o amor ao próximo, eu cultivar o amor ao próximo, gera em mim um estado de benevolência para com os semelhantes. Se dentro de mim eu tenho benevolência para com o próximo, é uma forma de amar. E essa benevolência vai gerar o quê? Ela vai produzir um efeito. O que ela vai produzir? Ela vai produzir a afabilidade e a doçura. Porque eu vou começar a gostar de me sentir um ser que não é visto por ser violento, por ser agressivo. Eu vou ser vista como um ser que procura plantar a agregação da família, a agregação dos amigos, que procura agregar no centro espírita onde trabalha, que procura agregar amigos, que procura agregar as pessoas diante dos problemas onde elas estão, procura agregar, consolar. Eu vou treinando a afabilidade e a doçura com o amor ao próximo. Tentando fazer o bem ao próximo, eu vou transformando a mim mesma, gerando estes frutos e estes efeitos que eu colherei amanhã. Porque realmente fiz isso nascer em mim. Indo para o próximo slide, nós nos deparamos aqui com uma belíssima flor do campo e uma borboleta. O que será que esta mensagem vem trazer para todos nós? Vamos pensar um pouco? Olha só. A mensagem ao lado diz assim: a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Eita, eu conheço gente assim. Eu sei que vai todo mundo, eu também conheço. Então, observem, dá licença. Observemos. Isso está escrito lá no Evangelho. Não confundir mesmo. Desenvolvimento de qualidades positivas em mim com ingenuidade, tolice. Aquele que é cristão, assim como Cristo fazia, conhece as características do mundo em que vive, dos seres que habitam o mundo em que vive. Nós sabemos quantas pessoas nós conhecemos que pela frente não fazem a injúria nem a violência, mas por trás fazem verdadeiros homicídios morais com os outros, verdadeiros homicídios de sonhos, de relações humanas, afastam pessoas, trazem mofo às relações sadias, porque vão minando
vagarosamente, com a forma delicada e suave, vão minando a capacidade de confiar, de gostar sem restrições, de se dar com sinceridade e receber com gratidão atos de uma relação sadia, até mesmo conselhos, até mesmo receber o não, que muitas vezes é para nos ajudar, não é para nos machucar. Nos alertar para comportamentos que nós fazemos, que muitas vezes nos auxiliam na nossa jornada evolutiva, ao invés de nos trazer problemas. Mas aqueles que pela nossa frente são de um jeito e por trás vão minando as relações humanas, com este verniz da educação, estes sim, quando for olhada a verdadeira intenção que lhes vai no coração, não haverá dúvida de que aquela forma mansa, suave, branda de falar não passa de máscara, porque lá por dentro do ser as intenções são outras. Então, vejam, meus irmãos, é um alerta. Quando nós falamos que precisamos cultivar em nós essas características que o Cristo falou, nós estamos dizendo que nós precisamos nos libertar da pequenez humana. Nós precisamos nos libertar da escravidão emocional que os outros nos colocam e que nos fazem correr em erro, porque nós, na volúpia das nossas emoções, nós nos perdemos nos nossos sentimentos, na forma de responder às atitudes e às questões que se nos apresentam no mundo. Se nos apresentam no mundo, porque ficamos desequilibrados. Então, desenvolver essas características de ser brando e pacífico é para nós uma libertação. É criar em nós uma fortaleza de luz que essas maldades que são feitas por trás não nos deixará cair. Essas maldades não serão capazes de tirar o nosso equilíbrio, porque nós estamos cuidando de desenvolver em nós características que venham a nos fortalecer como ser. Ser de ser assim, o que somos. Quando o outro mostrar a nossa pessoa, a nossa figura de forma diferente, um dia a máscara que o verniz falso da educação falsa lhe proporcionou, vai mostrar aos outros quem verdadeiramente está falando a verdade, quem verdadeiramente se calou para não criar um conflito, quem verdadeiramente pensava o bem, quem verdadeiramente agiu para buscar uma melhor composição nas relações em que vivia, mesmo que ainda conflitantes. O tempo mostrará ao coração do outro o que nós verdadeiramente somos. Porque se nós somos isso, é isso que será colhido, mesmo que leve 20 anos. Eu já passei situações em que eu levei quase 35 anos para mostrar um problema que comigo acontecia e nada eu podia fazer, então eu aguentava calada. Não que eu me submetesse, mas eu não deixava aquilo me agredir, me tirar do meu caminho. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês passam por situações semelhantes, meus irmãos. Uns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Porém, tenhamos sempre em mente que todas as lágrimas que venhamos a derramar, todos os pensamentos que venhamos a despender energia para curar o nosso ser da violência e da injúria, fará com que sejamos amanhã aqueles que herdarão a terra. Porque um dia a verdade será mostrada.
Porque podemos enganar alguns por algum tempo, mas não todos por todo o tempo. Um dia, a máscara, se o Evangelho usou a palavra máscara, é porque um dia será descoberta a máscara. A máscara, ela não faz parte do rosto, ela é um adereço momentâneo, circunstancial. O que verdadeiramente existe é a sua face. É essa que Jesus fala para nós cuidarmos. É a face branda, a face pacífica, para que nós não venhamos a nos atordoar, praticando contra a lei. Para que não venhamos a magoar a nós mesmos, ferindo a lei de estabilidade nas relações humanas. E vem o nosso próximo slide, onde nós vamos nos deparar com uma imagem linda. Lá se vê o nosso mar, brilhoso do sol. E dando o nosso enter, nós nos encontramos com uma palavrinha que ela vem pulando aí para nós. Conscientização. Conscientização é descobrir que em nós a compreensão sobre determinado aspecto está se fazendo. Nós estamos nos conscientizando de uma nova visão, de uma nova forma de proceder. É isso que o Evangelho vem trazer para nós. E aí vem o nosso texto, que diz assim, é um texto muito bonito de Leon Denis, de Paris, de 1908, e o texto diz assim, um pedaço do grande texto, a educação, a verdadeira educação agora, sabe-se, é o mais poderoso fator de progresso, pois contém o germe, no germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Então, observem, essa forma de pensar, ela é científica, filosófica e nos leva ao encontro com Deus. Nós observamos aqui que educar-se é ter a capacidade de crescer, observando os dois lados da vida, aquilo que é visível e o que não é visível. Porque o que não é visível aos olhos físicos, ele é visível aos olhos da emoção, do sentimento, da vibração, da percepção. Nós somos capazes de perceber uma linguagem que a ciência ainda não conseguiu definir por todo, por completo. Mas nós somos capazes, conforme nós vamos nos relacionando com o próximo, nós vamos sendo capazes de alçar uma compreensão muito mais lato sensu do outro. Por isso que a mãe sabe quando a criança chora se ela realmente se machucou ou se ela está chorando por um dengo, por uma vontadezinha de um colinho. A mãe sabe quando aquele choro realmente é preocupante. Por quê? Pela convivência, pela forma de exercitar o amor ao filho, pela natureza de conviver com o filho na plenitude da evolução dos dois. Aquele ser depende da compreensão dela, da participação dela na vida dele para crescer. E ela compreende os grandes pensamentos universais da liberdade, da tolerância, da paciência, da benevolência, e ela deseja para o filho que ele seja tratado com brandura e de forma pacífica.
Às vezes ela não vai conseguir também, mas ela vai fazer o que ela puder para remediar isso. E isso Deus também estará vendo. E vamos para o nosso próximo slide e vamos encerrar o nosso momento pensando, nossa, quanta coisa se falou em educar a si mesmo para se tratar de injúrias e violências. Pois é. Educar-se é buscar viver assim, ó, como esses dois aqui vivem, porque a natureza, como diz o texto anterior, já demonstra essa forma amável de tratar o próximo. E ela traz para todos nós, a natureza nos mostra a afabilidade com a qual a árvore deixa nascer os frutos, as folhas se deixam consumir pela terra para que nasçam outras flores. A água se deixa penetrar na terra e consumir-se pela planta para que a planta cresça e frutifique. Em todos os lugares, nós vemos demonstrações desse desenvolvimento do amor ao próximo. Está na natureza do ser. Só que nós complicamos isso com as diversas perturbações do orgulho e do egoísmo, que nos trazem máscaras que não permitem com que nós venhamos a processar a vida de uma forma afável. Então, que este casal de periquitos, né, mostrem aqui nessa sua beleza e simplicidade de tratar a afabilidade com que todos nós gostaríamos de ser tratados, sendo esta a medida de tratarmos os outros. E quando não venhamos a conseguir isso, procuremos reparar com atos, com as nossas verdades, com a nossa sinceridade, com a nossa reforma de pensar, de agir, ou seja, com a nossa reforma íntima, aqueles atos, aquelas palavras, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos aos quais proferimos de forma violenta ou não adequada. E que o Evangelho seja em nossa vida um norte moral, para que nós tenhamos onde buscar conselhos verdadeiramente seguros, para que nós saibamos o que fazer de nós mesmos, o que devemos colocar dentro de nós mesmos. Educar-se à luz da moral cristã. Que todos recebam este momento com coração tranquilo, que estes momentos sirvam para, na vida, no dia a dia, nos fazer refletir sobre tantas coisas que já passamos e que fizemos outros passarem, e de quanto somos importantes uns para os outros, mesmo que não tenhamos dado valor a isso, ou que não nos tenham dado valor. Nós somos importantes uns para os outros, porque é o outro que nos ensina a medida, a paciência, a mansuetude, a benevolência, e por aí vai. É o próximo, o meu degrau de ascensão para os cimos da evolução, como diz Leon Denis. Muito obrigada a todos. Fiquem em paz. Boa semana. Obrigada, Carla, pelas palavras, pelas borboletinhas azuis, pelos periquitinhos coloridos. Estava tudo muito bonito. E a mensagem mais ainda. Obrigada. Bom, pessoal, vamos encerrar então a nossa noite de hoje com mais uma prece. Eu peço que todos fechem os olhos, se concentrem em Jesus, a fim de que possamos agradecer
agradecer a oportunidade de aprendizado, agradecer por termos entre nós irmãos mansos, bondosos, pacíficos, que nos ensinam não só com as palavras, mas principalmente com seus exemplos. Jesus nos acompanha dia a dia, a fim de que possamos ficar mais atentos aos nossos atos, às nossas opiniões, aos nossos pensamentos. Que possamos ser mais delicados, mais sensíveis e mais justos, a fim de que da nossa boca e dos nossos gestos a gente espalhe amor e gratidão. Que não sejamos nós aqueles que iremos ofender. E que saibamos, Jesus, reconhecer um ato de bondade, de carinho, quando nos é deferido por outra pessoa, que tenhamos sensibilidade para isso. Jesus, abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos amigos e irmãos que estão adoentados, que estão desempregados, que estão muitas vezes em estado de desespero. Abençoa-os, Jesus, e faça-os sentir que eles não estão sós. Jesus, abençoa a nossa semana, abençoa o Centro Espírita Educandário de Luz, seus trabalhadores espirituais, e abençoa cada um de nós, a fim de que possamos, na semana seguinte, estarmos juntos novamente, para mais um encontro dominical de aprendizado e de leveza. Muito obrigada, que assim seja. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui, é sempre muito bom ver vocês aqui com a gente, e na semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo para todo mundo e ótimo